Dentro daquela nossa linha de fazermos a interpretação de texto e aproveitar para fundir com os conhecimentos cobrados pelo Enem, trago hoje para vocês mais uma questão que aconteceu na última edição do Enem do ano de 2018, já que estamos gravando essa questão em 2019. Olha na tela. A ascensão das novas tecnologias de comunicação causou alvoroço quando não gerou discursos apocalípticos acerca da finitude dos objetos nos quais se ancorava a cultura letrada. Vem aqui, gente. Toda vez que você for ler um texto, seja para concurso, seja para vestibular, seja para Enem, concentre os seus esforços na primeira frase, porque a primeira frase do texto se chama tópico frasal. E o tópico frasal nos diz muito sobre aquilo que a gente vai ler. Se você observar esse aí junto comigo novamente, você vai ver que esse texto fala de novas tecnologias de comunicação. Fala que essas novas tecnologias estão em ascensão. E está dizendo que isso gera discurso sobre a finitude dos objetos. Quer dizer, tipo, a nossa tecnologia vai exaltar e, por exemplo, os livros vão acabar. Isso é a tese que o cara vai defender. Então, a partir do momento que eu falo de tecnologia, esse é um texto dissertativo. Falou de tecnologia, de comunicação, de educação, de saúde, falou de qualquer aspecto conjuntural, a tipologia textual é a tipologia dissertativa. Continuando. As atenções voltaram-se, sobretudo, para o mais difundido de todos esses objetos, o livro impresso. A crer nesses diagnósticos sombrios, os livros e a noção romântica de autoria estavam fadados ao desaparecimento. Aí ele dá exemplos. Ele falou que a tecnologia pode matar a cultura letrada. Então, desenvolva a tecnologia, o primeiro que vai morrer é o livro impresso. Tipo, para que livro? Você concorda com isso? Não importa. Concordando ou não, quando eu leio uma coisa com a qual eu concordo, mas outros discordam, eu percebo que uns têm uma opinião e eu tenho outra. Esse é o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele que tem argumento, é aquele que marca a opinião do leitor. Prosseguindo. O triunfo do hipertexto e a difusão dos e-books inscreveriam um marco na linha do tempo, semelhante ao daqueles suscitados pelo advento da escrita e da revolução do impresso. De certo, porque as mudanças no padrão tecnológico de comunicação alteram práticas e representações culturais. Quer dizer, ele deu outro exemplo, falou de e-book. Se tem e-book, que é o livro eletrônico, é porque o livro de papel vai acabar. Aí ele citou assim, o hipertexto. Sabe o que é isso? É quando você vai na internet, aí você tem um texto, aí ali dentro aparece uma palavra, você clica naquela palavra, abre uma janela para aprofundar, dentro do aprofundamento aparece uma outra palavra que você não sabe o que é, você clica, ela aproveita mais ainda, aí as coisas vão aumentando. Então assim, o livrinho, chinfrim, que termina e acaba rapidamente, ele vai ficar desatualizado, segundo o texto. Continuando. Contudo, os investigadores insistem que uma perspectiva evolutiva e progressiva acaba por obscurecer o fato de que as normas, as funções e os usos da cultura letrada não são compartilhados de maneira igual, como também não anulam as formas precedentes. Traduzindo, nem todo mundo lê livro impresso. E o livro impresso um dia foi nova tecnologia, ele não anula o que aconteceu antes. Terminando o texto, o sujeito diz o seguinte: apesar dos avanços, a história da leitura não pode restringir seu interesse ao livro, tendo de considerar outras formas de impresso, de ampla circulação e suporte de textos não impressos. Isso é particularmente relevante no Brasil, onde a imprensa aportou tardiamente o letramento e custou a se espalhar
pela sociedade. Tirado de um livro chamado Cultura Letrada, Objetos e Práticas, do ano de 2005. Embora a prova seja de 2018. Porque esse assunto não caduca. Aí o Enem formulou a seguinte questão. Vamos lá. Nesse texto, ao abordar o desenvolvimento da cultura letrada no país, o autor defende qual ideia? A ideia de que livros eletrônicos revolucionam ações de letramento? A ideia de que veículos midiáticos interferem na formação dos leitores? A ideia de que tecnologias de leitura novas desconsideram as anteriores? A ideia de que aparatos tecnológicos prejudicam hábitos culturais? Ou a ideia de que práticas distintas constroem a história da leitura? Essa pausa que eu dei, você achou até que tinha tido um problema? Não. É para ver se você deu uma travada na sua imagem para tentar pensar. Claro, fica difícil você que está acompanhando isso aí, sem o texto na mão, fazer a interpretação. Mas de repente alguns de vocês conseguiram chegar lá. Vamos lá na tela? Quando se fala do verbo revolucionar na letra A, é um bom verbo. É claro que se falou em tecnologia, toda tecnologia, quando ela muda, quando ela avança, isso é uma revolução. Eu não acho que a letra A é péssima, não. Quando você vê a letra B de bola, na letra B de bola, eu acho que a mídia, ela interfere sim na formação dos leitores. Eu não estou dizendo, eu considero isso errado, não, nem ruim. Na letra C de casa, quando se fala que o verbo desconsiderar, a letra C está errada. Tecnologia nova desconsidera as anteriores. Claro que não. Pois para eu mudar o parâmetro, eu tenho que ter a base. Toda mudança é para mudar uma base já existente. Eu não tenho como mudar desconsiderando o que foi. A letra C está fora, porque ela é uma contradição de mundo, inclusive. Na letra D de dado, o prejudicar estragou. Porque, vem cá, tecnologia é avanço. Desde quando uma coisa que é avanço, que é conquista, que é novidade, prejudica? Não. Ela colocou o seguinte: o que se fez no livro escrito não anulou o anterior. Então, quando se tornar mais digitalizado, provavelmente não vai anular. Então, não é prejudicar, é alterar, é mudar. Então, eu tirei a letra C e tirei a letra D. Olha a letra E. Aí já tem o verbo construir, que é positivo. E outra coisa, se você marcou a letra E, você acertou. Porque, na verdade, eu vou continuar tendo o livro impresso, eu vou ter o livro eletrônico, eu vou ter o acesso à internet, são práticas distintas. Isso mostra o quê? Uma evolução. Então, isso está construindo a história da leitura. Tomara que você tenha pensado em letra E, ok? Por que não, professor, a letra B de bola? Olha a letra B. Você não falou que ela estava boa? Falei. Mas ele não, embora a letra B de bola seja verdade, em momento algum do texto se falou que a mídia interfere na formação de leitores. A mídia até manipula, a mídia até te conduz. Mas ele não associou que o leitor se forma por aquilo que a mídia dita. Isso extrapola o que está escrito no texto. E a letra A, que eu falei que estava legal pelo revolucionar, só que os livros não revolucionam as ações de letramento. O letramento é a alfabetização. Para eu ler um livro de papel ou um livro eletrônico, a base tem que ser a mesma, que é a leitura. Então, eles estão revolucionando o lugar em que você vai ler, a forma de ler, e não o letramento em si. Como toda a questão do Enem, ela pegou a questão interpretativa. E agora, como eu tenho feito atualmente, eu quero destacar do seu texto, vai lá na tela comigo, o seguinte fragmento.
A ascensão das novas tecnologias de comunicação causou alvoroço quando não gerou discursos apocalípticos acerca da finitude dos objetos nos quais se ancorava a cultura letrada. Estava assim no texto. O quando é um elemento conectivo, é um elemento coesivo que exprime tempo, assim como, portanto, exprime conclusão. O mas exprime oposição, o quando é de tempo. Copiei a frase do texto, olha aí. E fiz uma coisa, eu mudei a ordem. Quando não gerou discursos apocalípticos acerca da finitude dos objetos nos quais se ancorava a cultura letrada, a ascensão das novas tecnologias de comunicação causou alvoroço. Eu disse a mesma coisa em ordens diferentes. A ordem do texto é uma das coisas que você tem que ter cuidado, porque isso aí tem a ver com a chamada coesão textual. Quero te dizer o seguinte: dentre os mecanismos de construção de texto, um dos mais importantes é a pontuação. Olha na tela. Isso que estava no texto, o quando, tem uma vírgula antes, está vendo? E eu escrevi lá entre parênteses, ó, essa vírgula antes do quando é facultativa. Todas as vezes que a conjunção vier no meio do período. Mas naquela que eu mudei, que começou com quando, tem uma vírgula aí, ó, depois de letrada. Tá vendo na linha 2? Aí eu coloquei que a vírgula é obrigatória. Sempre que a conjunção não é intermediária, que tinha que estar escrito com a conjunção for inicial. Então vem cá. A ordem dos fatores na língua portuguesa era altera o produto. Tá? Por que ela altera o produto? Porque eu acabei de dizer o seguinte: quando a conjunção estiver no meio, não é só a conjunção quando não, tá? É qualquer uma. Se eu disser assim, eu saio todos os dias cedo, vírgula, para caminhar. O para está lá no meio. E se ele está no meio, eu não preciso colocar a vírgula. A vírgula é facultativa. Agora, se eu digo assim, se você puder, vírgula, passe na minha casa, eu tenho que colocar, porque eu coloquei o se. Olha na tela, agora eu consertei. A vírgula é facultativa no período composto, quando a conjunção está no meio, como é o caso desse quando. E a vírgula é obrigatória quando a conjunção é inicial. Qualquer conjunção, embora seja tarde, vírgula, eu não estou com sono. Tem que ter, porque eu comecei com embora. Já que você não gosta de mim, vírgula, me esqueça. Tem que ter, porque eu comecei com já que. Se você quiser, vírgula, jante comigo. Tem que ter, porque eu comecei com si. Agora, se eu jogo para o meio, eu não tenho que ter, porque o lugar normal, oficial da conjunção é no meio. Leve isso para a sua redação de concurso. Leve isso para a sua redação de Enem. Falar em pontuação, olha essa frase do texto. As atenções voltaram-se, sobretudo, para o mais difundido de todos esses objetos, o livro impresso. Esse, sobretudo, é uma coisa que eu estou chamando de termo intercalado, que é um termo que fica entre vírgulas. Se eu tiro essa palavra, vamos ler tirando. As atenções voltaram-se para o mais difundido de todos esses objetos, o livro impresso. Você observa que eu tirei o sobretudo e o que sobrou fez sentido. Cuidado você que tem mania de ficar atacando vírgula, porque acha que tem 4 linhas direto sem pontuação. Cuidado. Colocou uma coisa entre vírgulas, leia retirando aquela coisa. Ao tirar o que está entre vírgulas, o que sobrar tem que fazer sentido. Vamos ler de novo? As atenções voltaram-se para o mais difundido de todos esses objetos. Essa palavra sobretudo está entre vírgulas aí, ó, para dar um destaque. Isso é coesão textual, isso é pontuação. Ainda que você não vá fazer concurso público, ainda que você não vá fazer um vestibular que cobre questões gramaticais, ainda que o seu foco seja só o Enem, vou te dar uma dica. Se você entrar lá no meu portal www.ricardoerce.com.br,
Você vai achar um curso chamado Exercitando Português. E ele tem um módulo só de pontuação. Eu pego 15 questões de concursos e bancas variadas e construo toda a teoria de vírgula, de ponto e vírgula, de 2 pontos, de travessão, por questões que já apareceram em prova. Então, você tem que fazer redação, você tem que fazer Enem, tem que aprender a pontuar, ainda que não caia a questão. Dá uma passadinha lá. É um curso não muito maçudo, ele trata do que precisa ser tratado e é barato. Vai lá, www.ricardoerce.com.br.